Agora, a gente vai estar mencionando algo que eu já falei em algumas aulas, quem já viu sabe, mas que eu gosto sempre de distinguir. Eu chamo de preparo de longo termo e preparo ativo. Isso não é uma nomenclatura científica, isso é simplesmente uma nomenclatura que eu coloquei para poder explicar para vocês como a gente pode observar o seu preparo para a candidatura de pós-graduação no exterior. O preparo de longo termo e o preparo ativo. O que é o preparo de longo termo? É tudo o que você fez nos últimos anos. Tudo que você fez academicamente e profissionalmente nos últimos anos que te auxiliaram de alguma forma a ser a pessoa que você é hoje, a ter extracurriculares, a estar montando o seu perfil, isso é um preparo de longo termo. Afinal, a gente não vira aqui e se candidata para um programa de mestrado sem ter uma bagagem de algum tipo de excelência acadêmica ou profissional, algum tipo de mérito acadêmico ou profissional para realizar essa candidatura. Então, você, quem você é hoje, ele é embasado nas atividades que você fez nos últimos anos. E devido a isso, o preparo de longo termo ele é existente. Você precisa dessa bagagem para estar se candidatando para um processo de mestrado. O preparativo seria você preparar a candidatura em si. É a partir do momento que você começa a pesquisar pelos programas, a trabalhar nos documentos. Então eu costumo distinguir o preparo de longo termo e o preparativo. Porque se simplesmente a gente vira e fala o preparo para mestrado, a gente desconsidera tudo aquilo que você já deve ter feito, já teria que ter feito antes, para poder então virar e preparar a sua candidatura. Eu deixei alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Então, o preparo de longo termo seria, por exemplo, suas extracurriculares. Então, as atividades que você fez ao longo do tempo para poder ter um currículo competitivo. E o preparativo seria, por exemplo, escolher as faculdades. Um outro exemplo seria o preparo de longo termo e entender as coisas que você gosta e que você não gosta de fazer. Então, por exemplo, você fez ali dentro da sua graduação ou do seu mestrado uma participação em um grupo de estudo ou um grupo de pesquisa sobre tema X. A partir dessa experiência, você descobriu que você não gosta muito do tema X. Isso é um autoconhecimento importante que faz parte do preparo de longo termo. Por quê? A partir desse momento, você sabe que você não quer fazer um mestrado em tema X, o que automaticamente te ajuda na hora de pesquisar quais temas vão ser o seu mestrado, qual área vai ser o seu mestrado. Então, vai te ajudando a estar alinhando ainda mais os temas que você quer estudar e os temas que você não quer estudar. Então, por isso, extracurriculares são importantes, não somente devido ao currículo competitivo, mas também devido a você ter uma linha que você sabe o que você gosta de estudar, você sabe o que você não gosta, devido a essas experiências, que também podem ser tidas na sala de aula, com trabalhos que os professores passam, mas são ainda mais vívidas quando a gente tem por fora da sala de aula. A gente tem o preparativo, que é, por exemplo, fazer os testes de proficiência. O outro exemplo que eu deixei aqui para vocês seria autodescobrir no seu objetivo de carreira. Então, um outro preparo de longo termo que você teve durante a sua graduação, durante o seu mestrado, para o pessoal que está indo para o doutorado, seria você saber qual é o seu objetivo de carreira. Porque se você quer fazer um mestrado, você quer fazer um mestrado para alguma coisa. Então, o seu objetivo de carreira, no longo termo, ele já está decidido. É claro que, dependendo do programa, seu objetivo de carreira muda e está tudo bem. Mas você tem uma especificação ali do que você gostaria de fazer e você sabe muito bem narrar o porquê você gostaria de fazer aquilo. Você sabe narrar seus objetivos. E, além disso, o preparativo, um outro exemplo, pedir cartas de recomendação. Aqui, o último exemplo que eu vou dar para vocês seria um preparo de longo termo que é muito óbvio, mas saber inglês ou saber a língua na qual você quer fazer seu programa de mestrado, alemão ou francês. Então, saber o idioma ao qual o programa exige que você saiba, os programas no exterior exigem que você saiba, pelo menos o suficiente para tirar uma nota boa no TOEFL. Mas saber o idioma do programa, isso é um preparo de longo termo. Para você se candidatar, você precisa saber o suficiente desse idioma para tirar uma boa nota no teste de proficiência. Ou outro preparativo seria você escrever um research proposal. Então aqui a gente deixou claro que a gente tem preparos de longo termo e a gente tem preparos ativos. Ou seja, o preparo de longo termo e os preparos ativos, eles são dependentes um do outro. Por exemplo, não tem como você ir lá fazer o preparo ativo de escolher quais programas você quer se candidatar se você não sabe qual é o seu objetivo de carreira ou quais são os seus possíveis objetivos de carreira. Por quê? Porque a partir do momento que você vai escolher um programa de mestrado, o programa de mestrado, ele assume a posição de ponte. Ele é uma ponte para que você atinja seus objetivos. Como você vai escolher um programa de mestrado se você não sabe quais objetivos você quer atingir? E, ao mesmo tempo, isso vai impactar a sua carta. Se você vai se candidatar para um programa e você não sabe os seus objetivos, você não se conhece o suficiente, sua carta ela pode ser uma carta muito geral, porque ali você não vai saber narrar o porquê desse programa. Grande parte das justificativas do porquê do programa, elas são embasadas no seu individual, em quem você é, nos seus objetivos, e você tem que se conhecer para isso, e se conhecer é um preparo de longo termo. Um outro exemplo
seria que quando você vai se candidatar na hora de justificar o porquê do programa, tem algumas justificativas que podem ser feitas. A linha de pesquisa, para os programas mais profissionais pode ser um projeto que eles têm ali dentro, pode ser um supervisor, pode ser alguma extracurricular. Então, especificidades ali dentro da sua justificativa. E essas especificidades, elas têm que ser conectadas com o seu perfil. Então, você tem que saber olhar no site e saber o que naquele programa te atrai. Se você é uma pessoa que não se conhece o suficiente, se você é uma pessoa que não sabe seu objetivo de carreira, se você é uma pessoa que não sabe o que você gosta, o que você não gosta, você não vai olhar no site e saber puxar exatamente as linhas de interesse que te chamam para esse programa. Então, o preparo de longo termo e o preparo ativo, eles são conectados. É claro que o preparo de longo termo você faz de uma forma fluida, muitas vezes não forçada. Você está numa matéria que é obrigatória da sua faculdade, e você fala, nossa, odeio estudar isso. Tentei, não gosto. Então, isso é muito natural da sua formação. Você vai descobrir o que você gosta, o que você não gosta, e possivelmente você vai pensar ao longo da sua graduação qual é o seu objetivo de carreira. Então, justamente devido a isso, o longo termo, ele é muito determinante para o preparo ativo, mas não precisa se preocupar muito com isso, porque geralmente a gente faz o longo termo de uma forma muito fluida. Então, não tem como você escolher os programas de mestrado ou doutorado, que é a primeira fase, é o início de tudo para sua candidatura, se você não tem um longo termo assim, bem afirmado. Um exemplo muito claro disso é a pessoa que simplesmente quer fazer um mestrado para ter o visto de estudante, para se mudar para os Estados Unidos e com o visto de estudante, depois pegar um visto de trabalho, do visto de trabalho pegar o green card. E esse é o objetivo da pessoa. Mas é um objetivo muito vazio, porque ali dentro, se não tiver outras coisas específicas, a candidatura vai ser falha. É claro que dentro dos seus vários objetivos, um deles pode ser se mudar para os Estados Unidos? Pode. Mas acima disso, a gente tem que ter objetivos muito mais profundos e muito mais baseados em você como profissional e pessoa e estudante, etc.